Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui no nosso módulo 1, no curso de fundamentos da nossa escola de treinamento quadrangular. É um prazer muito grande nós estarmos gravando esse vídeo para você, nosso aluno da escola, né? Nessa escola EAD, escola à distância, nós temos a escola presencial, mas também nós temos essas aulas gravadas que é para facilitar o seu ensino, para que você possa estar absorvendo e crescendo ministerialmente. Esse é o nosso desejo. Bom, eu quero aproveitar esse momento aqui para nós tentarmos resumir o máximo possível a nossa primeira aula do TLC. Para quem não sabe, essa turma maravilhosa é o treinamento de líder de célula. Então, é a turma de treinamento de líderes de célula, né? Nós estamos aqui no nível 6 dentro do curso de fundamentos. Dá uma ajeitadinha aqui, que estava trabalhando, enfim, né? Então, agora estamos aqui nesse momento. Então, vamos lá, querido, vamos passar algumas orientações para vocês a respeito dessa turma. Antes de tudo, eu quero, na verdade, já começar introduzindo o material, tá bom? Primeiro, eu quero falar para você que essa turma, que é a nossa turma, como eu disse aqui, o TLC, ela vai trazer ensinos práticos para a sua vida, para a minha vida, ensinos que não se limitam a uma vida ministerial, porque todos os princípios que aqui se aplicam, eles também se aplicam à sua vida secular, no seu trabalho, né, no seu potencial de liderança. Então, assim, aqui tem conhecimentos riquíssimos, eu tenho certeza que você pode fazer a diferença onde você estiver através desse conhecimento. Esse material, queridos, sem dúvida, ele é assim excepcional mesmo. E hoje eu quero tentar nesse curto espaço de tempo, né? Nós fazemos essa aula assim o mais objetiva possível a respeito do primeiro tema. Aí vamos começar nosso primeiro tema, né? Que legal. Nós vamos falar aqui introdutoriamente o que é uma célula. Talvez você que está começando agora, né? Esse módulo, essa turma de TLC, talvez você diga assim, não, eu já sei o que é uma célula, então eu vou pular essa aula. Não faça isso, continue aí. Porque é importante você compreender o que verdadeiramente é uma célula. Muitas pessoas elas têm visões e noções diferentes e elas acham que algo é e nem sempre aquilo é da forma que a pessoa pensa. Então, nós vamos aprender aqui primeiro as definições de uma célula, tá bom? Olha só o que diz aqui no nosso material. Deixa eu só pegar aqui a minha canetinha, que aí eu vou riscando e vai auxiliando também você. Deixa eu ver se eu consigo, na verdade, né? Vamos lá. Olha, vou colocar aqui uma corzinha. Tá, vamos lá. Então, vamos focar aqui numa definição de célula, né? Nessa definição, de que seria um grupo constituído de 6 a 16 pessoas, reunindo-se semanalmente para aprender a se tornar uma família, adorar ao Senhor, edificar a vida espiritual uns dos outros, orar uns pelos outros e levar as pessoas a Cristo. Geralmente, nesse momento aqui da nossa aula, quando é presencial, eu pergunto o que você acha que é uma célula? Porque quando a gente faz essa pergunta, nós vamos observar que cada pessoa traz uma definição diferente. Ah, é uma família. Ah, a gente se reúne para adorar a Deus. Ah, a gente se reúne para aprender mais da palavra. Ah, a gente se reúne para ganhar pessoas para Jesus. Então você observa que a célula, ela não tem somente uma definição, ela tem um conjunto de definições. Ela é tudo isso e muito mais. Tá? Então, se nós formos resumir o que seria uma célula, ela é, querido aluno, uma família. Uma família que se reúne para cultuar Deus, para ganhar almas, para edificar a sua vida espiritual, mas também para fazer com que outras pessoas sejam alcançadas por Jesus. A célula é uma definição muito parecida, inclusive, com a igreja, né? A célula ela é uma extensão da igreja. E para nós entendermos, e aqui ele define aqui uma quantidade de pessoas. Eu quero só traçar aqui um ponto interessante. Olha aqui a definição dele de 6 a 16 pessoas, né? Eu quero dizer para você que isso aqui não limita, tá? Existem células que pode ser de 2 pessoas, né? Isso acontece. Eu sempre conto a história que quando eu liderei célula, eu liderei uma célula que tinha somente uma pessoa. Era eu, na verdade, eu e o Espírito Santo, porque nós estávamos unidos ali. Então, iniciou a célula dessa forma, deu super certo depois, ela foi crescendo, pessoas foram sendo ganhas, foram sendo alcançadas, né? Multiplicou essa célula, então legal. É impossível fazer uma célula com uma pessoa? Não, não é impossível, isso pode acontecer. Não é o ideal, é isso que eu quero que você entenda. Mas essa numeração que eu circulei aqui para você é só para que você tenha um parâmetro. Tá? Muito menos do que isso vai ser mais difícil e muito mais do que isso também vai complicar, você já vai entender por quê, porque vai ficar ali um inchaço de pessoas e aí a célula, a função dela é também ser um grupo pequeno, facilita o cuidado, facilita a administração, o compartilhamento de tarefas e quando essa célula passa a ficar muito inchada, muito grandona, isso vai prejudicar com certeza o desenvolvimento dessa célula. Então vamos prosseguir. Para entendermos melhor essa visão de célula, quero levar a telinha aqui, vamos lá. Levar aqui para cima. Para entendermos melhor a visão de célula, cada membro precisa compreender
que é um sacerdote que precisa servir a seus irmãos no Senhor. Não somos meros consumidores do reino. O que significa isso, queridos? Que é importante a compreensão de que, para que essa visão funcione, de que as pessoas elas precisam entender que elas fazem parte da família. Elas são um membro ativo e participativo dessa família. Se elas tiverem aquela visão de meros consumidores, não vai funcionar. E talvez esse seja um dos motivos em que muitas igrejas a célula não funcione muito bem. Porque as pessoas já têm aquela mentalidade somente de buscar a bênção, elas não querem se envolver, elas não querem compromisso, elas não querem contribuir, elas não querem auxiliar, então elas não entendem, que elas são sacerdotes, né? Que elas estão ali para servir, que elas estão ali como emissários de Deus. Elas não compreendem isso. Vamos passar aqui para o nosso próximo tópico. Eu estou me adequando com... Amém. Vou baixar aqui a nossa telinha. Essa quantidade de pessoas na célula, já falei pra você, ela é... Deixa eu só apagar aqui o risquinho que eu fiz, já ficou por aqui por cima. Pode. Vamos já tirar esses risquinhos aqui. Vamos lá. Essa quantidade de pessoas, como eu disse pra você, ela é somente um apontamento, tá? É uma quantidade ideal, mas não limita. Você pode começar a célula com uma pessoa, você pode começar a célula com 5 pessoas, né? Vá e meta a mão na massa, tá? Assim, quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Essa é uma frase que a gente sempre usa porque é verdade. Eu vejo pessoas que têm uma equipe grande, não dá certo, né? E eu vejo pessoas que às vezes têm uma equipe pequena, mas que tem um coração na obra e aquela célula frutifica e cresce. Então, tá muito relacionado, na verdade, à questão da liderança. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso, eu creio que seja posteriormente, em outro capítulo. A célula é muito mais do que uma reunião, ela é um estilo de vida. Isso porque ela funciona durante a semana toda, através das reuniões de organizações, comunhões, orações, evangelismo, etc. Não pode se limitar a apenas uma reunião em um dia, isso seria um culto no lar apenas. Olha só aqui para mim nesse momento. O que acontece é que muitas vezes a célula ela tem sido para muitos líderes, para muitos membros, ela tem sido somente uma reunião no lar. E quando nós observamos isso, nós vamos perceber que essa célula realmente não dá certo. Porque eles não encaram a célula como estilo de vida. Olha só, o que é um estilo de vida? É você viver a célula verdadeiramente. É você reunir a sua célula, organizar, é você ter comunhões, é você, sabe, assim, sentar do lado, de repente, do seu membro convidado durante o culto, é você, terminou o culto, você vai tentar formar um laço maior com seus convidados, é você viver o estilo de vida célula. É muito diferente de quando a pessoa simplesmente ela está ali participando da célula, só diminuir aqui um pouquinho a minha tela, ela está ali participando da célula, porém, ela não tem essa visão de que é um estilo de vida, né? Ela talvez valorize o culto, ela valoriza um evento, uma campanha na igreja, mas a célula, não, a célula a gente faz em cima da hora, né? A gente abre a palavra na hora, a gente vai reunir, às vezes não reúne a célula, faz de qualquer forma, e isso com certeza vai fazer com que a célula não tenha uma vida verdadeira, né? Porque viver célula é isso, é você estar ali diariamente, entrando em contato, conversando, organizando, reunindo, pensando estratégia de evangelismo, orando junto com a sua célula e assim por diante. Todos entenderam até aí? Ok? Vamos prosseguir. Ok. Então vamos prosseguir aqui, né? Pra gente não demorar muito a nossa aula de hoje, estou tentando assim realmente resumir. Olha só. Próximo ponto importante, o que não é uma célula. Vamos falar aqui algumas coisas que não são célula. Pegue aí essa visão, por favor, que você pode estar achando que é e não é. Olha só, grupo de oração não é célula, né? Pode ter oração na célula? Claro que pode. Inclusive, é muito legal, após a mensagem, você tirar um tempo ali de oração, convidando para aceitar Jesus, intercedendo, orando por cura, milagres. Isso daí pode acontecer na célula e deve acontecer, tá? Milagres, curas, oração, até mesmo por libertação. Isso tudo pode acontecer na célula. Porém, não é o foco, né? Não é um grupo de oração, tá? A oração faz parte da célula, mas ele não é o objetivo principal. O grupo de estudo bíblico, a célula não é um grupo de estudo bíblico. Tem estudo, tem ensino, tem conhecimento? Tem, mas também não é o foco. Grupo de discipulado, né? Quando eu falo grupo de discipulado, aqui, saiu da nossa telinha. Quando eu falo grupo de discipulado, aqui é justamente essa edificação e crescimento espiritual. Ou seja, mas a visão ali é uma visão exclusivista, uma visão fechada. Olha, o grupo discipulado, aquele grupo que você está cuidando das pessoas, né? Ele não tem uma visão muito evangelista. E a célula tem uma visão evangelista, uma pegada evangelística. Então, ela não se resume nisso, tá? Você pode cuidar de pessoas dentro da célula? Pode, com certeza, né? Inclusive, a cadeia de discipulado, ela funciona muito bem dentro da célula. Mas esse daqui não é o objetivo principal. Grupo de cura interior, grupo de apoio, grupo de pregação. E aí a gente poderia pegar diversos
exemplos, tá? De grupos e de visões que a pessoa entende que é e não é uma célula. Tem muitas células que nós observamos que às vezes elas se tornam um grupo de oração, elas se tornam um grupo de estudo bíblico, às vezes se tornam um grupo de pregação, né? A pessoa vai ali simplesmente e prega e termina a célula e cada um vai para sua casa. Não é o objetivo. Inclusive, vou aproveitar o gancho aqui para falar que na célula a palavra deve ser compartilhada. Então não é aquela, né, a pessoa chega ali igualzinho no culto, que ela vai pregar. No culto, evidentemente, não dá para compartilhar, porque é uma reunião pública, mas a célula, que é uma reunião pública, eu digo assim, com quantidade maior de pessoas. A célula é também uma reunião pública, óbvio, mas ela é uma quantidade menor, um grupo pequeno. Então você consegue compartilhar, fazer uma pergunta, indagar daqui, indagar dali. Até aí tá dando para compreender? Vamos passar para nós continuarmos aqui, agora entendendo, já entendemos algumas coisas a respeito da célula. Agora vamos entender onde é que a célula se reúne, tá bom? A maioria das células se reúnem em casas, tá? Esse daqui é o ideal, reunião em casas. Mas, e se nós não tivermos uma casa para nos reunir, né? Onde nós vamos nos reunir? Será que não pode ter célula? Pode. Existem células em empresas, células em faculdades, células em salão de festa. Inclusive a minha célula, na época, a gente fez um período aí em salão de festa, foi super bacana, aqui do prédio, né? Onde eu resido. Tem células que podem se reunir em colégios, né? Temos uma célula atualmente na igreja, não sei quando você está assistindo, se vai assistir esse vídeo, né? Se ainda vai existir essa célula dentro da igreja, mas tem uma célula que nós fazemos ali na recepção da igreja. Porém, nós já estamos trabalhando para conseguir uma casa para essa célula, então é possível que quando você assista essa célula já esteja em alguma casa. Por quê? Que eu digo que é importante nós reunirmos as células em residência, gente, porque a residência, ela traz aquela atmosfera assim aconchegante, né? Uma atmosfera informal, e a gente quer realmente trazer essa atmosfera informal para as nossas células, tá bom? Então é importante isso também. Vamos passar aqui. E agora nós vamos falar aqui um pouquinho a respeito desse tópico. Isso aqui é muito interessante, esse tópico. Eu quero que você preste muitíssima atenção. Não se preocupe que a nossa aula vai obedecer o tempo limitado aqui. Eu creio que em 30 minutos a gente termina essa aula. Talvez se eu passar um pouquinho mais, você vai me perdoar. Mas esse tópico é muito importante, porque aqui mostra bem a diferença de uma igreja em célula para uma igreja tradicional. Olha só, acompanhe aqui comigo. Então vamos lá. Olha só, gente. Isso aqui é muito interessante. Aqui nós vamos ver algumas diferenças entre a igreja em célula e a igreja tradicional. Preste atenção. Aqui nós temos uma coluna com tema, outra coluna com igreja tradicional, outra coluna com a igreja em célula. A coluna que nos mostra aqui o tema, nós vamos entender qual é o foco. O foco da igreja tradicional, gente, o foco da igreja tradicional é a congregação. E o foco da igreja em célula, evidentemente, é a célula. Então a nossa prioridade como igreja é a célula. A nossa prioridade, ou seja, se outras coisas, outras programações forem competir com a célula, nós precisamos priorizar a célula. O foco da igreja tradicional quanto à atividade são os cultos litúrgicos, então eles vão focar ali nas programações, nos eventos, né, no culto, na liturgia do culto, e o foco da igreja em célula, ótimo, o foco da igreja em célula é a comunhão e serviço diário uns com os outros. Então é uma vida assim muito parecida com a igreja primitiva, né, de serviço, de estarmos juntos, de cooperarmos uns com os outros. Esse é o foco, tá? Muito mais do que um culto litúrgico, tá? Não quer dizer que na nossa igreja, em célula, não existem cultos. É claro que existem, são importantíssimos, né? Mas esse não é o foco principal, tá? Então, continuando aqui, olha só, isso aqui é interessante, tá? O foco, eu vou tentar não demorar tanto, porque senão a gente vai... aqui tem muita coisa pra gente esmiuçar, porque é muito interessante. O foco, o tema aqui no dever pastoral é de uma igreja tradicional pregar, visitar, fazer enterros, casamentos, etc. Olha só, numa igreja tradicional, geralmente, pesa sobre o pastor a responsabilidade de fazer tudo. Parece que o pastor, ele tem a obrigação, se alguém sumiu da igreja, chama o pastor para ir lá visitar o fulano. Isso daí, queridos, gera uma visão muito centralizada, tá? Na figura do pastor. Isso é ruim? É ruim. É ruim porque você pode crescer com equipe. E se você olha somente para a figura de uma pessoa como aquela pessoa que tem que fazer tudo, então você perde o potencial de uma equipe e você sobrecarrega uma pessoa que não deveria estar sendo sobrecarregada, que é o pastor. Então olha só, na igreja tradicional, o pastor que prega, o pastor que visita, o pastor que faz casamento, o pastor que faz culto fúnebre, o pastor que faz tudo, né? E na igreja em célula, o dever pastoral na igreja em célula é de modelar, olha só, modelar a vida de outros para que eles ministrem. Tá lá no livro de Efésios, isso, acho que é capítulo 5, eu não tô lembrada qual o versículo, eu não recordo, na verdade, o capítulo exato, mas lá no livro de Efésios ele mostra
Tá, depois se não for, eu vou corrigir aqui, tá bom? Lá nesse livro mostra que a função principal do pastor não é pastorear necessariamente, mas é de edificar os santos para desenvolver o reino. Então, olha só que coisa interessante. Quando eu entendo que o pastor ele deve ser aquele que treina novos líderes, aquele que treina, e vamos trazer isso para a sua realidade como líder de célula, né? Oh, eu não sou líder de célula, não tem problema. Você é um líder em potencial. Mas vamos trazer essa realidade para você. Vamos imaginar que você pensa assim, ah, é na minha equipe, eu sou aquela pessoa que cuida, mas eu preciso de alguém que faz isso, que faz aquilo, que exerce uma função diferente da minha, e é normal, nós somos diferentes mesmo. Mas você como líder, como pastor, olha só, você é o pastor da sua célula, legal. Você é o pastor da sua célula. E como pastor, você tem uma principal função, que não é necessariamente pastorear, você pastoreia também. Mas uma das funções necessárias de um pastor é gerar novos líderes. Isso faz parte do pastoreio também. Agora entenda que isso daqui é muito importante, porque você tira uma visão sobrecarregada de um líder e você passa a compartilhar o ministério com as pessoas, né? Que é o sacerdócio real que a palavra nos fala. Quando nós falamos aqui da principal tarefa dos líderes numa igreja tradicional, qual é a principal tarefa? Dirigir programas da igreja, né? Uma campanha, um culto, um evento de mulheres, um evento de homens, legal, isso pode ter também. Mas esse não deve ser o foco, tá? Da igreja em célula. O foco da igreja em célula é equipar, isso é bom demais, equipar os crentes para o ministério. Ou seja, você falar assim, querido, toma aqui na tua mão, você também faz parte disso, tá? Não é só eu não, você também, você também, você também. Isso é muito bom, porque isso gera equipe. E quando a equipe cresce, o reino de Deus, ele expande muito mais. O reino de Deus é beneficiado. Outro ponto, expectativa sobre os membros, tá? Qual a expectativa sobre os membros numa igreja tradicional? É a frequência. O que é que eu espero dos membros? Que eles não faltem o culto. É isso que eu espero dos membros. Mas numa igreja em célula não é assim. Isso daí, querido, está muito aquém, muito abaixo realmente do que é a liderança, né? Na igreja tradicional ele não pode faltar o culto, ele tem que ser dizimista, ofertante, amém, tem que ser mesmo, tem que trabalhar nos programas da igreja, etc. Isso daqui é legal, é importante. Mas o que nós esperamos numa igreja em célula? Que as pessoas exerçam o seu sacerdócio, que é o sacerdócio de todos os crentes, que elas coloquem a mão na massa, que elas façam a sua parte e que elas entendam que cada uma tem que gerar discípulos e cada uma tem que consolidar as pessoas e cada uma tem que ganhar almas e o reino de Deus ele cresce assim. Legal? Então vamos passar aqui. Agora eu vou passar um pouquinho mais rápido, tá? Pra gente não conseguir encerrar nossa aula num período correto. Numa igreja tradicional, o comprometimento, o foco dele está em aumentar a instituição. Numa igreja em célula, em promover o crescimento do reino de Deus. Se a gente está olhando muito mais do que numa instituição, a gente está olhando ali o crescimento do reino de Deus. O tamanho dos grupos na igreja tradicional, eles são geralmente grupos grandes, genéricos e pessoais, porque eles estão resumidos que nas reuniões, né, daquela igreja. Geralmente você olha até reuniões grandes, né? Reuniões que lotam, reuniões ali por conta de curas de milagres, legal. Mas você percebe geralmente esse tipo de igreja como uma grande igreja rodoviária. Olha, preste atenção nisso. Igreja rodoviária é aquela que você tem um alto fluxo de pessoas, mas elas estão constantemente mudando. Então, deu 100 pessoas hoje, deu 300 pessoas hoje, no outro culto já são outras pessoas, né? Uma parte dasquelas e outras novas pessoas, e as pessoas não se firmam, porque elas estão ali talvez com uma motivação errada, elas não estão tendo um ensino adequado, quem sabe elas não sequer estão numa escola aprendendo bases da fé, e elas vão ser pessoas superficiais, elas não vão entender o propósito, né? Elas não vão entender por que elas estão ali, por que elas foram chamadas e assim por diante. E na igreja em célula, gente, é a comunidade cristã básica, ou seja, são os pequenos grupos. É por isso que a gente fala, eu falei no início, que não é saudável que a célula fique muito inchada, porque isso vai atrapalhar esse cuidado. Quando você tem um grupo pequeno, facilita o seu cuidado. E aí o sistema de suporte de uma igreja tradicional procure o pastor, ele resolve tudo, né? Assim que funciona. E aí sobrecarregamos uma pessoa. E na igreja em célula, líderes e membros ministram uns aos outros. Que maravilha. E aí que está a questão do discipulado, né? Porque quando você tem essa visão da igreja em célula, você distribui funções. E aí cada pessoa passa a ter um discipulador, alguém com quem ela presta contas, né? Os líderes estão ali envolvidos, participando, então há realmente uma divisão de tarefas, isso é muito bom. Quanto à participação dos membros, na igreja tradicional, isso aqui é uma pesquisa, é um estudo, tá? Que mostra que na igreja tradicional, em torno de 10 a 15% das pessoas fazem todo o trabalho e 25% são dizimistas. Então, o que você percebe nessa igreja tradicional? Que poucas pessoas ajudam.
é sempre assim, né? Uma quantidade grande de pessoas, um culto lotado às vezes, mas quando você vai procurar quem pode me ajudar, aí são pouquíssimas pessoas que realmente estão comprometidas, porque a maioria não está comprometida, ela está ali, né, flutuante, ela está ali vendo o que é que ela recebe de bom, o que é que aquela igreja tem a oferecer para ela. E numa igreja em célula, né, que nós estamos caminhando para isso, hoje nós não somos ainda esse padrão aqui que está, mas nós seremos em nome de Jesus. Uma igreja em célula mostra que 95%, quando essa igreja está verdadeiramente em célula, de pessoas estão ministrando. Gente, isso é maravilhoso. Olha o crescimento da igreja com isso. Quando as pessoas entendem que elas precisam ministrar, que elas precisam fazer parte do reino de Deus, que elas têm uma contribuição aí. E 100% são dizimistas. Coisa interessante, né? Porque elas entendem esse encargo. Elas entendem essa atitude de fidelidade, de gratidão, elas querem contribuir, tá? Não é algo imposto, você tem que contribuir, que você tem que fazer assim, algo que nós ensinamos, aquilo que a palavra nos mostra, e o dízimo ele é fidelidade, amém, mas é natural isso para um coração grato a Deus, isso é natural, isso não precisa nem bater nessa tecla, porque uma pessoa que é grata a Deus verdadeiramente, isso assim é algo que flui, sabe? E aí vamos encerrar aqui já falando, já tem um restinho somente, né? Algumas palavras-chave na igreja tradicional é vá e pregue o evangelho e traga pessoas. E na igreja de célula, venha e cresça conosco, faça discípulos. A ênfase é diferente, é em fazer discípulos. E já finalizando, a igreja tradicional, o discipulado ele se resume em classes e informações, e na igreja em célula, em modelagem de valores pessoais compartilhados. Tá? Então, na igreja em célula, hoje nós estamos transicionando o nosso discipulado. Eu digo hoje porque eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, né? Eu estou gravando ele aqui e atualmente na nossa igreja nós estamos transicionando o discipulado desse discipulado aqui que parece um pouco mais uma classe para se tornar um discipulado 1 a 1, tá? Isso aqui é um processo, mas o nosso desejo é que isso aconteça. Uma igreja em célula, o discipulado, ele é essa modelagem, é você ajudar, é você contribuir, é você ajudar as pessoas a estar no centro da vontade de Deus, tá? Então, é esses valores compartilhados, tá? Essa entrega ali, que é muito mais do que numa reunião de discipulado. É o que acontece, assim, é um estilo de vida, assim como a célula. O evangelismo, a igreja tradicional está focada em cruzados evangelísticos, ou seja, multidão. E na igreja de célula, a célula é a rede de pescar. Então, a nossa principal ferramenta de evangelismo é a célula. Espero que você tenha respondido corretamente. Multiplicação. Na igreja tradicional ela é lenta. Às vezes ela até parece que não é, sabe? Na igreja tradicional, às vezes você vê um inchaço e aí parece que aquilo é multiplicação. Mentira, não é não. Na igreja tradicional, a multiplicação geralmente ela é lenta e inexistente, né? Nós temos momentos que tem um grande inchaço, como campanhas, como alguns cultos evangelísticos, né? Cruzadas evangelísticas, mas isso não representa o verdadeiro crescimento da igreja, porque na prática, aqui, da mesma forma que vem, vai. E na igreja em células é um crescimento rápido, equilibrado, uma liderança treinada e crescente de forma saudável. Eu quero, antes de nós encerrarmos aqui, só dizer para você, quando eu digo que é um crescimento rápido e equilibrado, eu vou abrir um parênteses, porque inicialmente ele não é um crescimento rápido, ele é um crescimento demorado. Por isso que muitas igrejas desistem do trabalho em célula inicialmente, porque você está plantando o que? As bases. Mas depois que essas bases são bem estabelecidas e você começa a experimentar um novo tempo, que é de um crescimento rápido e equilibrado, porque você tem uma equipe capacitada para lhe ajudar. Glória a Deus por isso. E agora aqui eu quero trazer para vocês algumas bases bíblicas da célula. Vou tentar resumir bastante. Você vai ter acesso a esse material, esse slide, depois você pode dar uma lida, tá? A base bíblica para as células, nós vamos pegar uma base lá de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que mostra que o próprio Deus é uma célula. Por quê? Porque quando a Bíblia fala, né, no princípio criou Deus, e a palavra Deus que está lá, escrita, ela, a original, a origem dessa palavra é Elohim, que significa Deus no plural. Interessante. Ou seja, o nosso Deus, no plural, porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade. O nosso Deus foi quem criou tudo. Isso significa que o próprio Deus ele é uma célula, né? Ele é essa equipe aqui, unida. Outra base bíblica para isso é a célula no ministério de Jesus. Nós vamos ver que Jesus ele ministrava ao ar livre, ele pregava para as multidões, isso tudo daí a gente faz parte, a gente não está aqui para condenar esse tipo de trabalho, tá? Inclusive, muitos homens de Deus trabalharam dessa forma, então são fases, né? E são estratégias. O que nós estamos aqui para evidenciar é que trabalhar com grupos pequenos é muito mais eficaz, é muito mais consolidador. É isso que nós queremos incentivar você e também para que você possa compreender. Então, apesar de Jesus ter pregado ali para multidões, Jesus
ele ensinou pequenos grupos, né? Os pequenos grupos dos próprios discípulos, das pessoas que o acompanhavam. Ele ensinava as multidões, mas ele também ensinava a parte aquelas pessoas, inclusive dentro de casas, né? Muitos desses ensinos se deram dentro de casas. A igreja primitiva, uma outra base bíblica, ela também se reunia. Quando você vai ler aí, eu não vou ler com você esses textos, você pode ler posteriormente, Atos capítulo 2, versículo 46, muitos textos em Atos, não somente esses que nós citamos aqui, Timóteo, Romanos, Coríntios, Colossenses, Filemão, Hebreus e assim por diante, vão mostrar como que a igreja primitiva, ela funcionava. E olha só, nessa época, queridos, não havia templo. Havia o templo lá em Jerusalém, evidentemente o templo judeu, mas não havia um templo cristão, né? Um templo específico para os cristãos. Como é que funcionava? Não existia assim como uma igreja aqui, né? A igreja quadrangular, tinha naquela época, não tinha. E como que eles se reuniam? Eles se reuniam nas casas. Então as igrejas aconteciam dentro das casas, eles ganhavam pessoas, eles se reuniam, a ceia era dentro das casas. Interessante isso, né? Porque isso inicialmente. Depois, para os séculos posteriores, começou a se levantar as primeiras igrejas. Mas eu quero dizer para você que, independente das quatro paredes de um lugar, as células, elas foram a ferramenta utilizada para a expansão do reino de Deus naquela época, e não é diferente conosco, não é verdade? É muito bom trabalhar em célula. Os pequenos grupos, eles são a força motriz da igreja do Novo Testamento, pois ninguém possui todos os dons, portanto, nós dependemos uns dos outros. É muito bom saber que tem pessoas e elas são diferentes de nós, isso é bom, porque cada pessoa vai desenvolver de uma forma diferente, vai ter uma área que é mais latente do que outra, e aí essa equipe se complementa, amém? Então você não precisa ser o superstar, né? O líder que só ele faz tudo, ele é o centro, não. Nem deve ser esse líder. Você precisa ter uma equipe que trabalhe junto com você. Você precisa ter uma equipe que supra a sua lacuna, aonde você não tem. De repente você não tem uma área ali, de repente você tem uma dificuldade maior, vamos imaginar aqui, no evangelismo. Quer dizer que você não vai evangelizar, você vai evangelizar, mas você vai ter uma equipe que vai lhe suprir essa lacuna, você vai trabalhar essa área com a sua equipe, você vai aprender com essa equipe. Não quer dizer assim, não é a minha área, então eu não posso aprender. Não, não é isso. Apesar de alguns de nós, né, esse exemplo do evangelismo aqui eu usei só como um detalhe, mas vamos pegar qualquer outro exemplo. Apesar de cada um de nós termos áreas diferentes de atuação, ministerialmente falando, não quer dizer que eu não possa me complementar com uma equipe, e também não quer dizer que eu não possa desenvolver essa área que eu acho que eu não tenho, porque eu posso, tá? E isso tudo acontece no trabalho em equipe. E aí, passando, nós vamos falar aqui de algumas funções gerais da célula. Agora eu vou ter que dar uma corridinha, né? Porque para cumprir os 30 minutos aí, a gente já está no finalzinho. Mas tudo bem, vai dar tempo sim. Então, preste atenção, aluno, você que está assistindo agora. Funções gerais das células. Olha só, informalidade. Gente, eu gosto muito do ambiente informal, particularmente. Porque é um ambiente, assim, saudável, um ambiente de... onde você combate a religiosidade, sabe? Onde você tá ali de uma forma assim, transparente com as pessoas, você não precisa construir ali um personagem, nem deve. Você está ali de uma forma muito natural, muito saudável, compartilhando Jesus de uma forma simples. Então a célula ela proporciona isso. Amizade e comunhão é outro ponto que a célula proporciona. Quando a igreja cresce, as pessoas correm o risco de se tornarem apenas números. Mas quando nós trabalhamos em célula, essas pessoas elas não passam invisíveis, elas não passam despercebidas. Porque a célula ela cria esse ambiente de intimidade. Então dentro da célula você tem lá o seu grupo pequeno, você tem o seu líder, você tem o seu discipulador e você consegue formar vínculos ali maravilhosos. Evangelismo, outra função da célula. A gente não deixa isso daqui morrer na sua célula, não. Olha, muitas pessoas jamais entrariam em uma igreja, mas a célula leva o evangelho para fora da igreja. Quantas pessoas nós vamos perceber que elas teriam dificuldade, né, de vir um convite para o culto? Vem para o culto. Mas quando a gente fala de uma reunião na casa, talvez elas tenham uma facilidade maior para estar ali, tá? Para participar. Então, é uma estratégia interessante de evangelismo. Mas não se limite a isso. Você também pode sair, convidar, você pode integrar essa pessoa melhor à sua célula, você pode aproveitar o momento da comunhão para fazer isso e assim por diante. Crescimento ilimitado. As igrejas em células transcendem o limite físico que seus templos comportam, pois não estão limitadas a ele. A gente não está preso nas quatro paredes da igreja, não. A gente tem ali um crescimento que pode ser ilimitado, porque nós podemos, né, abrir 1 milhão de células se quisermos. Basta ter líderes para isso, é claro, né? Casas, locais, pessoas, equipes, mas não existe um limite para o crescimento. Oportunidade ministerial, isso aqui é muito legal. Sabe por quê? Porque foi dentro da célula, por exemplo, que eu preguei a primeira vez. Foi dentro da célula, e quando eu digo pregar, tá? É compartilhar a mensagem. Foi dentro da célula que a primeira vez eu evangelizei. Foi dentro da célula que eu fiz um propósito de jejum pela primeira vez e assim por diante. Então,
Gente, dentro da célula que a gente desenvolve o nosso ministério, a célula é o melhor lugar para isso acontecer, para exercitar os dons, tá bom? Pastoreio, as células são um tremendo meio de realizar o pastoreio do rebanho de forma pessoal, por isso dizemos que os líderes são os pastores de sua célula. Tem pastores que não gostam dessa expressão. Diz assim, não ensine o povo que os líderes são pastores, né? Mas, queridos, de fato, os líderes de célula são pastores daquela célula e é importante ensinarmos isso. Porque esse líder, ele precisa ter essa mentalidade de pastor, ele precisa pastorear o rebanho que Deus confiou para ele. Ele precisa cuidar dessas pessoas, ele precisa gerar novos líderes, ele precisa treinar essa equipe. Então, ele precisa ter essa visão de pastoreio, tá bom? Então, isso aqui é um meio muito eficaz de pastorear as pessoas, porque imaginem só um pastor de 100 membros, né? Que não parece uma quantidade muito grande, mas imagina se esse pastor vai conseguir visitar cada um, vai conseguir orar por cada um, vai conseguir estar satisfazendo as necessidades de cada um, de conversar, de orientar, de aconselhar. Olha que não é um número grande, mas é difícil. 100 pessoas para uma pessoa já é difícil. Por isso que os nossos líderes são sim os pastores das células. E agora, nós vamos passar aqui para o propósito das células, tá? Vamos só mencionar alguns propósitos da célula, crescer em relacionamento com Deus. Isso aqui é muito bom, que dentro da célula, inclusive nós temos as nossas reuniões, né, de organização da célula. A gente sempre orienta os líderes, orem nessas reuniões, não deixe de organizar a sua célula. Aproveite para pontuar pontos fortes, pontos fracos e para orar com a sua célula. Então você consegue, se dentro da célula, estar inserido nesse ambiente, você vai ser impulsionado a crescer com Deus, seu relacionamento com Deus. Relacionamento uns com os outros, tem gente que tem dificuldade de se relacionar, a célula. Esses dias, inclusive, eu estava até conversando com meu esposo, quando a gente estava vindo da igreja para casa, eu falei assim, amor, eu agradeço muito a Deus pela célula, porque foi dentro da célula que eu aprendi a falar em público, foi dentro da célula que eu ministrei, né, que eu compartilhei uma palavra a primeira vez, foi dentro da célula que eu aprendi a vencer assim, muitos pontos de timidez que eu tinha, né, no que hoje eu não tenho, mas assim, evoluiu bastante. Então, a célula, e foi dentro da célula que eu aprendi a me relacionar com as pessoas, né, conversar, fazer amizades, cuidar, pastorear, isso tudo acontece dentro da célula. E tem pessoas que têm dificuldade nesse ponto aqui, relacionamento uns com os outros, elas têm muita dificuldade. Dentro da célula você pode exercitar isso, tá bom? Equipar e treinar, já falamos sobre isso. Providenciar apoio, cura, cuidado pastoral, discipulado. Isso daqui é super importante também, ou seja, isso aqui está inserido na visão de discipulado. É você ser aquele que observa, aquele que falta, aquele que está com o rostinho fechado, aquele que está meio choroso, aquele que está precisando de um amparo. Você consegue observar isso. Praticar o que a Bíblia ensina, né? Colocar todos os princípios aí em prática. Desenvolver novos líderes, né? Nós sempre falamos que nós não multiplicamos células, multiplicamos líderes. Não adianta você ter uma quantidade aí imensa de pessoas na sua célula, se você não está desenvolvendo novos líderes, você, felizmente, não vai conseguir multiplicar. Ou vai multiplicar e essa célula não vai amadurecer, não vai progredir. E não é o objetivo. Alcançar os outros, trazer pessoas para Jesus. Amém? Então, olha só. Além disso, nós temos também os elementos humanos. Você está acompanhando comigo aí? Elementos humanos, componentes de uma célula. Isso aqui você já conhece, eu vou só passar rapidamente, tá? Para nós encerrarmos a nossa aula. Membros que fazem parte da célula são aqueles que provavelmente já aceitaram Jesus, né? Estão sendo acompanhados, ainda que talvez não sejam ainda batizados, mas serão batizados em breve, ó. Saiu Breves, que é a minha cidade. Em breve. Anfitriões, aqueles que abrem a porta da sua casa, ou seja, aquele que recebe bem a pessoa, né? A pessoa anfitrião de cara fechada, não dá certo. É aquele que recebe, aquele que prepara o ambiente da célula, que vai à sala, que põe as cadeirinhas em círculo. O secretário, que é aquele que faz as anotações, né? O relatório da célula. Logo terminou a célula, ele já está fazendo relatório. O líder de célula é aquele membro que amadureceu, que está disposto a exercer o seu sacerdócio, que entendeu isso, né? Que está ali para doar o seu tempo, seus dons e talentos. Então, ele não é só... Ele doa tudo, na verdade, né? O líder de célula, ele é uma entrega muito grande. E é uma entrega, com certeza, que será recompensada. E esse líder, ele precisa ser, claro, uma pessoa que tem um testemunho, uma pessoa que está dentro do trilho de crescimento dessa igreja, né? Dessa igreja local. Uma pessoa que é exemplo no dízimo, nas ofertas. Uma pessoa que é exemplo de conduta. Isso tudo é muito importante, tá bom? Vamos passando aqui. Além disso, nós temos os supervisores de setor. Isso aqui vai depender muito de igreja para igreja, tá? Tem igrejas que ainda são menores, que ainda não, talvez ainda não tenham, mas o supervisor de setor é aquele que está supervisionando os líderes de célula. Então eles cuidam em média de 5 ou mais células, né? Conforme o crescimento da igreja pode haver os supervisores de área, ou os supervisores de distrito, ou pastores de distrito, que eles vão ser supervisores dos supervisores, e outro vai ser o supervisor dos pastores, e assim por diante, tá?
Então, existe uma cadeia de supervisão. Isso aqui é, assim, muito importante. Eu gostaria muito de dar ênfase nisso. A supervisão, ela é fundamental para o crescimento. Você está ali, supervisor, vendo o líder de célula, como ele está gerindo essa célula, você orientando, você passando, né, ali direções, que às vezes tem coisas que ele não está vendo, mas você como supervisor está vendo. Isso aqui faz toda a diferença no crescimento de uma igreja em célula. Pastor da visão, isso daqui é muito importante, gente, porque tudo começa com o líder. Inclusive, acho que a nossa próxima aula fala sobre isso, ou a terceira aula, não recordo. O pastor da visão, ele é o pastor titular da igreja, então é importante, antes de encerrar essa aula, que o pastor da igreja, ele tenha essa visão, ele tenha essa visão de célula, porque ele não pode delegar essa visão para alguém, ele pode falar assim, olha, vai lá e faz as células e supervisiona e tal, ele pode delegar funções de supervisão e tudo mais, pode, mas ele precisa ter a visão de célula, ele precisa ser aquele que está à frente, que encabeça a visão, é isso que eu quero dizer, tá? Então essa visão e responsabilidade final das células, elas são do pastor, tá? Do pastor titular daquela igreja. Essa visão não pode ser delegada. E aí, nós encerramos aqui essa aula. Eu quero agradecer você que acompanhou até o final. Na nossa próxima aula são os elementos do código genético de uma célula. Passamos um pouquinho do nosso horário, mas eu agradeço muito a sua presença. Que Deus te abençoe muito, que você possa ser cada vez mais aperfeiçoado aí ministerialmente, na sua vida, em todos os sentidos, tá bom? Então, um abraço para todos. Deus abençoe.